Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus usou um linguajar que de fato era muito simples quando ele pregava, porque ele pregou para todo tipo de pessoa. Mas a maioria das pessoas que ouviam Jesus eram pessoas simples, que vinham a ele com seus sofrimentos. Então ele usou de parábolas. Parábola é uma palavra grega que quer dizer comparação. É colocar do lado, para que a pessoa possa entender algo além. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele usou algo que era comum para aquele povo, só que ele queria falar do reino de Deus. Então, para falar das coisas do céu, você tem que usar coisas da terra, senão você não entende. E Jesus usou desse recurso chamado parábolas. Outra coisa também, porque a parábola, ela é muito mais real e profunda do que um fato real em si, porque ela se abre para uma compreensão maior das coisas de Deus. E também tem esse aspecto que Jesus disse: tem pessoas que não querem ouvir, não querem, vão por curiosidade, estão ali por estar. Então isso é em todos os tempos, em todos os lugares, vai ser sempre assim. Então Jesus sabia disso. Então ele chega a dizer para não jogar também as pérolas aos porcos, ou seja, Deus também não vai dispersar aquilo que é precioso para quem não quer, porque o homem e a mulher é livre para aceitar a vontade de Deus, aceitar o que Deus quer fazer neles. Deus não deixa de amar ninguém, jamais, mas ao mesmo tempo, Ele não pode de maneira alguma infligir a liberdade humana. O ser humano tem que aceitar. Eu quero, Senhor, eu quero. E hoje nós temos uma santa que fez isso, que aceitou a vontade de Deus na sua vida, Santa Brígida. Esta santa, ela teve duas graças, foi mãe e depois religiosa. Ela teve uma família bonita, ela é da Suécia, teve um casamento bem sucedido, casou com um homem bom também, um homem religioso, tiveram 8 filhos. Ela fazia peregrinação com seu esposo. Você vê que uma família santa, um casal santo, tem um efeito tão poderoso sobre os filhos, que uma das filhas dela também se tornou santa. Imagina que coisa maravilhosa. Então, os demais, todos viveram sua vida em Deus, casaram, tiveram, mas isso é a força de uma pessoa santa, de um casal santo, tem um efeito sobre os filhos. E essa santa foi uma dessas mulheres que realmente viveu desta forma muito profunda. Ela desde criança já tinha algumas experiências com Deus. Deus sempre quer se comunicar conosco. Deus se comunica conosco. Na nossa história, se a gente for ver, Deus sempre se comunicou conosco. Mas a gente foi tão disperso às vezes, a gente foi tão distraído que a gente não percebeu que era Deus falando conosco. Ou às vezes quando criança ninguém sabia discernir
e ninguém soube nos orientar, e a gente acabou deixando. Ela desde criança já tinha algumas experiências, ela via Jesus, ela via Nossa Senhora, então ela cresceu num ambiente católico e num ambiente cheio de Deus, e assim ela casou e levou para a sua família toda esta fé, toda esta graça, e depois transmitiu para toda a sua família. E após a morte do seu esposo, ela resolveu dar um passo a mais. Já era uma mulher de Deus, já estava uma vida com Deus, já estava numa vida santa, mas ela quis dar um passo a mais. Isso é a liberdade. Sempre podemos dar um passo a mais. A pessoa pode se limitar a rezar um Pai Nosso, Ave Maria, mas ela pode dar um passo a mais, rezar um terço, rezar 2 terços. Essa decisão está na minha e nas tuas mãos. Esse passo a mais está na nossa liberdade. Não há limites. Não há uma pessoa, aquele é mais escolhido por Deus, aquele não. Deus dá dons, é verdade, para uns e para outros, mas a graça de atingir graus elevados, isso depende da decisão humana também. O ser humano tem que querer dar passo. Então ela, após o esposo se morrer, ela desse passo de se tornar religiosa. Você sabia que pode se tornar religiosa também, que é casado? Mas você não precisa rezar para o teu marido partir agora não, então... Mas há essa possibilidade sim, de você realmente dar esse passo e tornar também uma religiosa. Temos também aquela Santa Rita de Cássia também, que era mãe depois que o marido partiu, também foi para o convento. Então é possível, bem como também os maridos também. Você sabe que tem viúvos que se tornam padre, né? Marido não reza pela esposa agora não. Então essa possibilidade a igreja dá para que o ser humano possa viver nessa terra esta vida profunda em Deus. E esta santa fez isso. Então ela deu, além disso, de ficar por aí, ela disse: eu vou ser religiosa, e fundou uma congregação de monges, e ela começou a ter experiências chamadas experiências místicas. Experiências místicas não depende do homem, não depende da pessoa, é Deus que diretamente age. Quando a gente estuda teologia, tem uma matéria chamada ascética e mística. Que pena que não existe mais. Então os padres seminaristas hoje em dia, se quer aprender isso, tem que estudar a parte. Antes do seminário tinha essa matéria, ascética e mística. A ascética é o esforço humano para viver a Deus, é o esforço humano para ir para Deus. A mística é a ação de Deus para o homem. Então é preciso tanto a ascética como a mística. E a mística é Deus que começa a agir, e Deus começou a trazer a ela muitas revelações. É muito conhecido no nosso meio as 15 orações de Santa Brígida, né? Muita gente reza, e esta santa foi tendo essa experiência profunda com Deus e levou uma vida muito profunda, e depois faleceu e foi canonizada. O que quer nos ensinar os santos? Esses passos, ela quer nos ensinar isso. Viveu a família de maneira santa, e após ter ficado viúva, ela disse: eu vou dar um passo a mais, eu vou me entregar inteiramente a Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Na carta de São Paulo a Timóteo, ele diz assim: quando a pessoa fica viúva, a Bíblia diz assim, se é jovem, pode tentar casar, mas se não é mais jovem, a Bíblia, São Paulo dá um conselho: ora dia e noite, te entrega a Deus, não vai procurar mais problema para a tua vida. A Bíblia me dá orientação para que você possa agora viver uma maneira diferente. Você já viveu o seu matrimônio, está viúva agora? Entrega-te a Deus. E muitos santos fizeram, e Santa Brígida foi uma dessas mulheres que fez isso, se entregou a Deus, e Deus pôde fazer por meio dela esta obra maravilhosa e deixar para a igreja um tesouro que é a sua espiritualidade, as revelações, ensinamentos maravilhosos. Eu tive a graça lá em Roma, tem lá uma casa delas lá, eu ia fazer adoração lá, na capela, aonde eu ficava. Meu Deus, aqui foi a santa que fundou a congregação. Quando eu estudei lá, eu ia nessa capela das irmãs desse convento e ficava lá, eles adorando. Fantástico, mas uma santa fez isso, e aquilo perdura pelos tempos afora. Então eu queria terminar dizendo aqui para quem já está viúvo, a Bíblia dá essa orientação: te entrega a Deus e viva essa nova experiência. Entregue a Deus, que Deus quer falar conosco, Deus deseja se comunicar conosco. Deus é
amor. E é próprio de quem ama querer falar com a pessoa amada. Esse é o motivo que Deus quer falar conosco. Eu gosto de recordar sempre isso. Quem já se apaixonou sabe disso. Toda pessoa apaixonada, o desejo dela é estar com a pessoa amada. E não tem ninguém mais apaixonado por nós do que Deus. Deus tem um desejo de falar conosco, de estar conosco, que é algo impressionante. Ele criou todas as formas possíveis, se fez carne, veio habitar entre nós, mas ele sabia que seria um tempo, então ele criou outra maneira. Eu vou ficar na Eucaristia para estar com ele. Depois ele disse: eu quero que minha palavra fique escrita, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Isso é chamado uma experiência mística. É Deus mesmo, iniciativa de Deus, parte de Deus, esse desejo de estar conosco, de falar conosco. Isso está desde o início da Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva e os pôs no paraíso. A Bíblia diz que Deus vinha toda a tarde. É Deus que vinha para estar com Adão e Eva, e Ele não mudou. Ele quer estar comigo e estar com você. E daqui a pouco Ele estará na Eucaristia, entrando no meu coração, no teu coração. E Ele quer falar com você, como falou face a face com Santa Brígida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.